Bom dia a todos povos, bom dia a todo povo, todos irmãos e irmãs que acreditam na palavra de Deus. E mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor, venho falar especificamente do significado da palavra magia. A magia, para quem não sabe, é imaginação. Magia significa imaginação. Imaginações negras significa magia negra. Imaginações positivas significa magia branca. Por que é chamado de magia, imaginação? Porque é uma imaginação que não consta na Bíblia, não é apoiado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é uma imaginação. Existe um espírito que opera por trás disso, existe, mas o espírito do demônio, é o espírito da mentira. Por que é mentira? Porque apesar dele poder fazer muitos sinais e faz, ele não pode dar vida eterna, por isso que é o espírito da mentira. Você está seguindo uma mentira, a sua imaginação. Agora, quando a imaginação sua tem base bíblica, é alinhado dentro da palavra de Deus, aí sim, aí é chamado fé. Aí não é imaginação, é fé. A imaginação é aquilo que você imagina, mas não tem base na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia é a palavra de Jesus. A minha palavra é espírito e vida, disse ele. Então, se a sua imaginação, eu imaginei, vou olhar na Bíblia e bate, é fé, não é imaginação. Se eu imagino uma coisa e vou basear na Bíblia, contraria a minha imaginação, não é Deus, é a mentira dentro da minha mente, entendeu? É só imaginação. Então eu venho falar das duas bestas também, que são, primeira besta é a besta romana, que é a igreja romana, a igreja católica. Por quê? Porque vocês lembram bem que antes da igreja católica ser a igreja católica, era chamado Império Romano, o que perseguiu e matou o cabeça da igreja, que é Cristo. Entendeu? Foram eles que mataram. Os judeus entregaram e eles mataram. Então eles são a primeira besta. Por quê? Eles não ligavam para os cristãos. O império matava todos os cristãos que apareciam. Até que um dia, um determinado imperador viu que o povo cristão crescia grandemente, porque Deus fazia milagres, sinais, tudo. Resolveram infiltrar no meio dos cristãos. E com isso infiltraram imagem de escultura, idolatria, que não é apoiado por Deus na Bíblia, fala, é totalmente contra. Não farás imagem de espécie alguma. Então, quer dizer, não tem justificativa. A Bíblia fala, não farás imagem de espécie alguma. E introduziram todo tipo de imagem. Então, lá está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e adora a imagem. Então, essa é a primeira besta. Eles introduziram isso e os cristãos que não aceitaram as imagens de escultura, a doutrina que a igreja, que no caso seria o Império Romano, que impunha sobre eles, perseguiram e mataram os verdadeiros cristãos. Entendeu? Então essa é a besta que subiu da água. Água porque subiu do povo, do clamor do povo. E Deus é ciência, ela fala ciência do Altíssimo. 75% do nosso corpo é água. Então a grande multidão são as muitas águas, subiram do meio de muitas águas, esse poder. E perseguiram os verdadeiros cristãos. Por isso que a palavra diz, ai daqueles que seguem as grandes multidões, porque Deus nunca foi grande multidão, entendeu? Então, a igreja católica é a primeira besta. E a segunda besta, que é a maçonaria, por que é a maçonaria? Se você ler o texto do profeta Ezequiel 8, pode ler inteirinho, lá fala sobre a maçonaria dentro do templo, que era a maçonaria judaica, que é a maçonaria judaica. Faziam pinturas na parede, adoravam o sol, adoravam ídolos,
Tinha a imagem de ciúme para provocar ciúme em Deus, entendeu? Então quer dizer, estava adorando a Satanás. Por isso que na bandeira de Israel, dos judeus, são 6 pontos. 6 pontos significa Satanás. Satanás é o número 6, que é só matéria, não tem Senhor Jesus Cristo. Se tivesse Jesus, seria 7. Então, Satanás é o 6. Porque Satanás é o 6, aquela serpente que traiu Eva e Adão lá, sendo tentado por Satanás, simboliza o outro 6. E o anticristo que eles esperam vir, que a maçonaria trabalha para trazer o anticristo, é o outro 6, que forma o 666, a besta, a igreja negra. Então quer dizer, a maçonaria talvez seja mais velha que o Império Romano ainda. E ela é a segunda besta porque ela subiu depois do Império Romano. No entanto, a Igreja Católica perseguiu os maçons. Mas a Bíblia diz que no final eles se uniriam. E já se uniram, você vê, o Vaticano é cheio de imagem da maçonaria, o esquadro, o compasso, o obelisco no meio da praça. Aquele obelisco significa o pênis de Baal, o pênis de Satanás. Quer dizer que os filhos das trevas estão se multiplicando, entendeu? É isso. Então quer dizer, a Igreja Católica é a primeira besta, a maçonaria é a segunda besta, e a Bíblia diz que eles cercaram o arraial dos santos. Santos porque são aqueles que são realmente fiel a Jesus Cristo, que estão no meio desse povo tudo aí. Ele está cercado, você vê tudo quanto é cidade, você vê, tem um obelisco, tem um negócio de maçonaria, e eles estão sempre unidos com a Igreja Católica, que é a primeira besta. E eles têm a ideia de dominar e deixar só uma religião. Que religião? A religião católica, que é a primeira besta, unido com a segunda besta. Entendeu? A primeira besta significa poder sobre o povo no lado espiritual. Eles invocam através de ídolo, eles trazem o espírito do engano, que Jesus disse: enviarei o espírito do erro sobre aqueles que não receberam o meu amor. Então eles invocam a Deus usando imagem de escultura, isso, aquilo. Então o que opera no meio deles não é Deus, é o espírito do engano, é Satanás, e eles pensam que é Deus, mas pela fé dele, eles usam a fé ao contrário e trazem Satanás. É Satanás que opera, parece como um anjo de luz, ele se transfigura. E a maçonaria é o domínio físico, material, por isso que é chamado a besta que subiu da terra. O que significa terra? O que a terra faz? A terra é consumo, é poder, tudo que você joga nela, ela come, ela sempre quer mais, sempre caindo mais. Terra significa consumo. Então, a primeira besta tem como base Roma, cidade de Roma, cidade dos 7 montes, descreve na Bíblia sobre isso aí, fala dos 7 chifres, que são 7 montes. E a besta que subiu da terra tem como referência os Estados Unidos, que todo mundo quer ir para lá, porque lá você consegue comprar carro, não sei quantas coisas, e lá é o maior centro da maçonaria, Illuminati, é o satanismo. Então as duas bestas, na verdade, eles se uniram, e agora eles pregam para trazer a nova ordem mundial. A nova ordem mundial o que é? É obrigar você a seguir somente a Igreja Católica ou somente a maçonaria, abandonar a Deus, negar sua fé, entendeu? E esse chip que estão querendo instalar no povo, que vi dizer aí que tem previsão que até 2030 todo o povo terá com chip, esse chip significa a marca da besta, sim. Por quê? A marca da besta, primeiro, ela é espiritual. Espiritual, por exemplo, os caras convidam para ser maçom, eu decido ser maçom, eu aceitei a marca da besta de boa. Ou então larguei a fé de Jesus Cristo, que não usa ídolo, e comecei a seguir uma igreja que tem ídolo. Então eu aceitei a marca da besta de boa também, porque eu deixei Deus e fui usar idolatria. Então, aí eu aceitei de boa. Agora, aqueles que não aceitam nenhum nem outro, não aceitam a idolatria e nem a maçonaria, esses são, e praticam o cristianismo segundo a Bíblia, esses são os cristãos verdadeiros. Então, eles serão, primeiro eles farão a proposta de chip, aquele que aceitar de boa também aceitou a marca de boa. Aqueles que não aceitar, eles obrigarão, está escrito que no final do tempo eles obrigarão, perseguirão, não deixarão você comprar, não deixarão você vender,
não dará emprego para você, entendeu? Que tudo será movimentado através de banco, cartão, vai precisar do chip. Então aí vai ser a prova de fé final. Mas a Igreja Católica e a maçonaria são as bestas. A Igreja Católica é a besta que subiu da água e a Igreja e a maçonaria é a besta que subiu da terra. Pode olhar aqui, os judeus seguem, é a maçonaria, os judeus seguem a cabala é maçonaria pura. Tudo que contradiz a Bíblia é contra Deus, já era. Então, por isso que a estrela de Israel são 6 pontas. 6 pontos significa o Deus deles é Satanás. Eles trabalham para trazer o anticristo, o falso Messias. Muitos pensam que é o Messias verdadeiro, mas não é. E quando fala o povo de Israel, Deus está falando. O povo de Israel não está falando o povo daquele país. A pessoa tem que entender. Está falando daqueles que são descendência de Abraão, que aceitarão Deus de bom coração. Esses são o povo de Israel. Que Israel significa príncipe de Deus. Então eu posso nascer no pecado aqui, na coisa ruim, tudo, mas se eu aceitar Jesus de coração, eu passo a ser parte do povo de Israel, porque eu me torno um príncipe de Deus, que Israel significa príncipe de Deus. Eu me torno um filho de Deus pela fé, então eu sou um príncipe. Então Israel significa príncipe de Deus, não tem nada a ver com país. Qualquer um ser humano na face da terra, em qualquer lugar que aceitar Jesus e obedecer os seus mandamentos, é um filho de Israel, entendeu? Israel é espiritual, não é material, físico. Aquele Israel lá é só a maçonaria sionista. E o que eles esperam não é o Jesus Cristo, o que ele espera é o anticristo, que vai assentar no trono. A Bíblia fala sobre isso. Amém, irmãos? E as duas bestas já estão aí, estão trabalhando. Então, portanto, aprende uma coisa: ecumenismo, esse negócio de união mundial, tudo essas coisas é maligno. Desde a Torre de Babel, Deus reprovou, destruiu a torre, porque estava se unindo em pecado contra Deus, obrigando o povo, entendeu? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. E vamos orar, irmãos, porque o inimigo está aí guerreando. Você vê toda a cidade pequenininha. Ontem mesmo eu estive numa cidadezinha aí, está lá o obelisco no meio da praça. Esses militares, os grandes chefes, a maçonaria pega os grandes líderes das empresas, os grandes chefes, e convida eles. Dessa forma vai cercando o Arraial do Santo, que você tem que trabalhar nessas firmas, você está de rabo preso, entendeu? É o demônio, irmão. Abre os olhos. Maçonaria e Igreja Católica é as duas bestas, entendeu? A primeira besta que subiu da água é Roma, o Império Romano, que roubou a glória da Igreja de Cristo verdadeira e pôs ídolo no meio e matou os verdadeiros cristãos. E mata até hoje na fé, porque se eles pregam que lá, se você seguir a doutrina deles, está condenado. A Bíblia é muito clara. A Bíblia está no final do Apocalipse, está escrito: Deus finaliza lá, e ficarão de fora os idólatras, os prostitutos, os mentirosos, e, os feiticeiros, isso tudo vai ficar fora. Só vai ficar entrar na Bíblia os que são fiéis a Jesus Cristo mesmo. Entendeu, irmãos? E eu venho desejar a paz do Senhor a todos e venho pedir as bênçãos neste dia para nós, no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia é muito clara, irmão: sai do meio dela, povo, para que não incorra nas suas pragas. Amém? Bom dia.